Você já se perguntou como seria acordar um único dia com a mente em silêncio? Sem aquela nuvem de preocupação que te acompanha desde a primeira hora da manhã até o último segundo da noite? Eu sei como é essa guerra. Essa sensação de que sua mente é um campo de batalha e você está perdendo. O medo do futuro, a culpa do passado, a ansiedade do presente são gigantes que gritam na sua alma. Mas eu quero te fazer uma pergunta que o Espírito de Deus me inquieta para te fazer, agora. E se hoje, nesta oração, nós pudéssemos tomar a autoridade que Cristo nos deu para silenciar essas vozes e quebrar o peso da preocupação de uma vez por todas? E se o segredo não for lutar com suas próprias forças, mas aprender a ativar o poder que já habita em você para renovar a sua mente? Este não é mais um vídeo que você encontrou. Isto é um encontro marcado, um chamado do céu para sua alma cansada. Uma convocação para você sair dessa atmosfera de opressão e entrar na paz que excede todo entendimento. Fique comigo até o final e prepare o seu coração para receber, porque hoje muros de angústia vão cair. Se você crê que este é o seu dia de libertação e de virada, não apenas assista, participe, tome um ato de fé agora mesmo e escreva aqui nos comentários: a minha mente será renovada pelo poder de Deus. Vamos juntos buscar essa cura. Eu vejo a sua fé nos comentários. E antes de tudo, eu quero que você saiba de algo. Você foi visto. Essa sua luta não é invisível para Deus. Eu sei o que é viver com essa pressão que vem de dentro. É aquele nó na garganta que aperta quando você pensa nas contas a pagar, na saúde de alguém que você ama ou no seu futuro. É aquela opressão no peito que te rouba o ar no meio da tarde, sem motivo aparente. É a mente que não para, um turbilhão de pensamentos que te acusa, te amedronta e te esgota, repassando os piores cenários possíveis de novo e de novo. Você ora, você busca a Deus, você ama Jesus, mas aí vem aquela voz traiçoeira, um sussurro do inimigo no seu ouvido. Se você tivesse fé de verdade, você não estaria assim. E a culpa se junta à ansiedade, e o peso fica ainda maior. Em nome de Jesus, eu quero que você ouça isto com o seu espírito. Essa luta não é um sinal de falta de fé. Pelo contrário, ela é a prova de que a sua mente é um território valioso, um campo de batalha que o inimigo deseja controlar a todo custo. O padrão deste mundo é a preocupação, a ansiedade, o medo. Fomos tão bombardeados por esse padrão que muitas vezes a nossa alma se acostuma com ele. Passamos a achar que é normal viver sobrecarregado. Mas o Pai está te dizendo hoje: filho, filha, pare de se conformar com esse molde de sofrimento. Existe um caminho para sair disso, uma rota de escape espiritual que começa na sua mente. Se você sente que esta palavra está falando diretamente com a sua alma e quer fazer parte deste hospital da alma, onde aprendemos juntos a lutar as guerras certas, com as armas certas, faça isso agora. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas orações de batalha. E eu te peço, não saia deste vídeo. Fique comigo até o final, porque hoje você não vai apenas ouvir uma oração, você vai receber uma chave da palavra de Deus, uma revelação espiritual que ativa o poder para iniciar a renovação da sua mente, hoje. A chave que eu te falei, a revelação que o céu quer te entregar hoje para quebrar esse ciclo de preocupação, não é um sentimento, não é uma teoria humana, é uma arma, uma instrução direta do trono de Deus, registrada em sua palavra. É aqui que a sua esperança ganha um fundamento de rocha. Abra o seu coração para receber esta verdade. Ouça com atenção. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus declara: e não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você ouviu isso? Deus não te chamou para administrar a ansiedade. Ele te deu um comando para ser transformado por meio da renovação da sua mente. Existe uma realidade disponível para você, agora, onde você não apenas sobrevive aos seus pensamentos, mas experimenta a vontade de Deus, que a Bíblia descreve como boa, agradável e perfeita. A paz não é a ausência de problemas do lado de fora. A paz é a presença de Deus governando do lado de dentro. E o caminho para essa paz é a renovação da sua mente. Essa é a promessa. Essa é a sua esperança ativada. Mas como, na prática, acontece essa renovação da sua mente? A Bíblia nos dá o mapa. Veja bem, a sua mente funciona como um jardim. Por muito tempo, o inimigo, com as mentiras do mundo, tem semeado ervas daninhas nesse jardim. Sementes de medo, de preocupação, de não vai dar certo. E como diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, assim como um homem imagina em sua alma, assim ele é. As suas preocupações não são inofensivas. Elas são sementes que, se não forem arrancadas, geram uma colheita de angústia. É por isso que a sua luta é tão cansativa. Você não está lutando contra pessoas ou circunstâncias. Você está em uma guerra por território. O território da sua mente. Mas aqui está a revelação que muda tudo, que poucos te ensinaram. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, nos diz que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você entende o poder disso? Aquele pensamento de medo sobre o seu futuro não é seu. É um argumento, uma fortaleza, e você tem autoridade divina para derrubá-lo. Aquele sussurro de que você não é bom o suficiente não é sua identidade. É uma pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e você tem o poder para levar essa mentira cativa. Como? Você não faz isso sozinho. A Bíblia diz em Tito capítulo 3, versículo 5, que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu ajudador pessoal. Ele é o conselheiro divino que vive em você. Quando um pensamento de medo vier, você não precisa entrar em pânico. Você pode parar e perguntar: Espírito Santo, qual é a verdade sobre isso? E ele vai te lembrar da palavra. Ele vai te lembrar que você é amado, que ele tem cuidado de você e que o seu futuro está nas mãos dele. Essa é a verdadeira batalha espiritual. É a troca consciente. Você pega o pensamento de ansiedade e o entrega aos pés da cruz. Você diz: Jesus, este peso não é meu. Eu lanço essa ansiedade sobre ti, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de mim. E no lugar do medo, você pega a verdade. Você pega a paz. Você troca a atmosfera de opressão pela atmosfera do céu. Você deixa de ser um escravo da preocupação e se torna um filho que confia. Como diz o profeta Isaías no capítulo 26, versículo 3, Deus guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A sua mente firme na verdade de Deus é a sua fortaleza de paz. Agora, a teoria acabou. A revelação da palavra vai se tornar a sua experiência viva. É hora de ir à batalha espiritual não com a sua força, mas com o poder de Deus. Por isso, eu não quero que você apenas assista. Eu quero que você ore comigo. Pare o que estiver fazendo. Se puder, feche os seus olhos para eliminar as distrações. Respire fundo e vamos juntos, pela fé, entrar na sala do trono. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti. Não por quem nós somos ou por qualquer mérito nosso, mas por causa do sangue do Teu Filho, que rasgou o véu e nos deu livre acesso à Tua santa presença. Nós não viemos como estranhos, mas como filhos amados,
herdeiros da tua aliança, e nos posicionamos na autoridade que tu nos desse em Cristo. E agora, Santo Espírito de Deus, nós te convidamos para este momento. Vem, Consolador Divino, vem, Espírito da Verdade, inunda este lugar onde o teu filho, a tua filha se encontra. Enche este ambiente com a tua glória. Sem a tua unção, nossas palavras são apenas um som vazio, mas com o teu poder, fortalezas são destruídas e corações são curados. Vem e opera, Espírito Santo. Pai, nós declaramos a nossa fé em Ti. Nós não estamos apenas falando palavras ao vento. Nós cremos que Tu és o Deus que ouve e responde. Cremos na Tua fidelidade para cumprir a Tua palavra. E pela fé, nós já Te agradecemos, porque sabemos que a resposta para esta oração já foi liberada nos céus e nós a chamamos à existência na terra agora. E com a autoridade que nos foi conferida no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, nós quebramos toda resistência espiritual contra esta oração, toda seta de distração, toda barreira de incredulidade, toda voz de acusação e dúvida. Nós te damos uma ordem: cale-se e caia por terra. Declaramos que os céus estão abertos sobre esta vida e que o ambiente espiritual está limpo para a operação de Deus. E por fim, Senhor, eu peço, prepara o coração que me ouve. Prepara a alma do teu filho, da tua filha, para receber. Remove toda camada de decepção, toda raiz de amargura, todo medo de se frustrar de novo. Torna o coração dele, o coração dela, uma terra boa e fértil, pronta para receber a cura e a libertação que estão fluindo do teu trono neste exato momento. Pai, neste ambiente de céu aberto, onde a tua presença é real e palpável, eu peço licença ao Senhor para, guiado pelo teu Espírito, tocar na causa exata desta dor. Espírito Santo, me usa agora como um instrumento para colocar em palavras a guerra que este teu filho, esta tua filha tem travado em total silêncio. Eu falo diretamente com você que tem uma mente cansada, uma mente que foi transformada em um campo de batalha. Eu vejo no mundo espiritual um bombardeio incessante de pensamentos, setas inflamadas de preocupação com as finanças, acusações sobre erros do passado e uma ansiedade paralisante sobre o que o amanhã trará. Eu vejo o esgotamento na sua alma, de tanto tentar lutar essa guerra sozinho, de tanto tentar organizar o caos mental com as suas próprias forças, apenas para se ver afundando ainda mais. O Espírito de Deus me mostra esse peso da preocupação como um manto escuro e físico sobre os seus ombros, te curvando, roubando o brilho dos seus olhos e a sua alegria de viver. Eu falo sobre esse nó na garganta que aperta do nada, essa opressão no peito que parece que vai te esmagar, o coração que dispara no meio da noite e te acorda com um pensamento de desastre. É o medo do e se, o medo da perda, o medo da traição, o medo de que nem mesmo Deus possa mudar a sua história. E o Pai te trouxe aqui para te dizer: eu vejo cada detalhe desta dor. E o que eu vejo, eu tenho poder para curar. Essa raiz de tormento mental está sendo exposta pela luz da minha presença agora, não para te acusar, mas para ser definitivamente arrancada pela raiz. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder que reside em seu sangue derramado na cruz, nós quebramos o seu direito legal de operar nesta mente. Nós rompemos o seu domínio, nós cancelamos a sua influência. Toda e qualquer fortaleza que você construiu com as mentiras do mundo, com os traumas do passado e com as setas de medo sobre o futuro, no poder do Espírito Santo, nós declaramos que ela está vindo abaixo, pedra por pedra, agora. Espírito de medo, que opera em conjunto com a ansiedade, eu me dirijo a você. Eu te ordeno, solte as garras da alma deste homem, desta mulher do Altíssimo. Nós te repreendemos. O seu poder foi aniquilado na cruz do Calvário. Você não tem mais parte nem herança nesta vida. O seu poder de paralisar, de oprimir e de atormentar está quebrado.
Nós declaramos profeticamente: esta mente não é mais um cativeiro para o tormento. Esta mente é propriedade do Espírito Santo, um território santo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E todo argumento, toda imagem de desastre, toda voz de dúvida que se levanta contra esta verdade, nós a subjugamos e a silenciamos pelo poder de Deus. E no lugar que essas vozes de mentira ocupavam, nós estabelecemos agora, com autoridade, o som da verdade, a voz incorruptível da palavra de Deus. Pai, a tua palavra, a nossa arma de guerra, declara em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para apresentarmos tudo a ti em oração. E a promessa que se segue é o que nós ativamos agora, que a tua paz, uma paz que a mente humana não consegue compreender, guardaria nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, eu libero esta paz que excede o entendimento sobre você que me ouve. Receba agora. Sinta esta paz sobrenatural descendo sobre você. Eu declaro que ela, como uma sentinela celestial, um anjo guerreiro, está montando guarda na porta do seu coração e na porta dos seus pensamentos. Nenhuma perturbação, nenhuma seta de ansiedade pode passar por este guarda. A tua palavra também nos garante, em Isaías no capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então nós tomamos uma decisão de fé agora e declaramos: a mente deste teu filho, desta tua filha, está firmada em ti. O propósito dela, está firmado no Senhor. Portanto, a tua perfeita paz não é mais uma opção. É o estado natural da alma dela, a partir de hoje. Nós trocamos o foco. Nós obedecemos ao comando de Colossenses capítulo 3, versículo 2 e elevamos os nossos pensamentos. Nós tiramos os olhos dos gigantes terrenos, das circunstâncias assustadoras e os fixamos nas coisas do alto, onde Cristo, a nossa vitória, está assentado à tua direita. Pela confissão da tua palavra, o milagre de Romanos capítulo 12, versículo 2, está em plena operação agora mesmo. Uma transformação real e profunda, pela renovação completa da sua mente, para que você possa finalmente experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E porque a palavra de Deus é viva, poderosa e não volta para ele vazia, nós usamos a nossa boca agora, como co-herdeiros com Cristo, para decretar o cumprimento dessa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, com a autoridade do céu, eu decreto o fim do ciclo de tormento mental na sua vida. Acabou. O cativeiro chegou ao fim. A porta dessa prisão de preocupação e medo está escancarada agora. E no lugar das cinzas do passado, eu profetizo sobre você um novo tempo, um novo ciclo espiritual. Onde antes havia nuvem escura da ansiedade, eu libero agora a luz da glória de Deus, que dissipa toda a confusão e todo medo. Onde a sua mente era um mar agitado, revolto por ventos de dúvida, eu decreto a calmaria de Cristo e declaro que ela se torna agora um rio de águas tranquilas, onde a presença de Deus pode fluir livremente. Onde havia o nó na garganta, eu libero um cântico de gratidão. Onde havia o peso da opressão no peito, eu libero sobre você a leveza do Espírito Santo, o óleo de alegria em vez de pranto. Eu decreto que as noites de insônia, virando na cama com a mente acelerada, dão lugar a partir de hoje a noites de sono profundo e reparador, pois o amado da sua alma te concede o descanso. Eu profetizo que você começará a ouvir a voz mansa do Espírito Santo com uma clareza que você não ouvia antes. A confusão está dando lugar à direção divina. A dúvida está se dissipando diante da certeza da fé. Onde antes havia um prisioneiro da ansiedade, eu decreto que se levanta neste exato momento um portador da paz de Cristo, um embaixador da serenidade do reino de Deus. Este novo ciclo não é pela sua força, mas é um presente da graça de Deus para você. E todo presente, para ser desfrutado, precisa ser conscientemente aceito e recebido. A sua vitória nesta área não está em lutar com mais força, mas sim em finalmente se render à força de Deus. A sua maior arma agora é a sua rendição. Então, neste momento sagrado e íntimo entre você e o Pai, eu te convido a fazer exatamente isso. Se você puder,
coloque a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração, como um ato profético de entrega total. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. É a sua decisão. Apenas concorde comigo aí no seu espírito, ou, se sentir no coração, repita em voz baixa depois de mim. Senhor Jesus, eu me rendo completamente a Ti. Eu me cansei de lutar com as minhas próprias forças. Eu entrego agora o controle da minha mente, dos meus pensamentos e de todas as minhas preocupações nas Tuas mãos soberanas. Eu solto agora, voluntariamente, o fardo pesado da ansiedade e da preocupação que eu tenho carregado por tanto tempo. E eu recebo, pela fé, o Teu jugo que é suave e o Teu fardo que é leve. Eu recebo a Tua paz que me guarda. Eu aceito e tomo posse deste novo ciclo de liberdade e descanso para minha alma. Eu sou Teu, Senhor, e a minha mente é Tua. Enquanto você se rende, sinta a troca divina acontecendo agora mesmo. Você entrega a Ele o seu peso e Ele te envolve com a sua paz. E enquanto essa paz te envolve, apenas respire fundo. Sinta o alívio do Espírito Santo sobre você. Mas a obra de Deus é sempre completa e profunda. E Ele sabe que muitas vezes a ansiedade e a preocupação que gritam na nossa mente são apenas os sintomas de feridas mais antigas escondidas em nossa alma. São as feridas da rejeição, do abandono, de traumas que nunca foram tratados, de um sentimento de solidão que te acompanha desde a infância. Agora que a fortaleza da preocupação foi derrubada, o Pai, em seu infinito amor, quer descer ainda mais fundo. Ele quer ir na origem da dor. Ele quer curar não apenas os seus pensamentos, mas também as suas memórias. Não apenas a sua mente agitada, mas o seu coração ferido. A cura da sua mente está diretamente ligada à cura da sua alma. E o nosso Deus não faz um trabalho pela metade. Então eu te peço, não saia daqui. Permaneça neste ambiente de cura, pois agora o médico dos médicos, Jesus, quer tocar com sua mão de amor nessas áreas mais sensíveis e secretas do seu ser. E a primeira coisa que o amor de Jesus faz ao entrar nesses lugares secretos é quebrar as correntes. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos à Tua luz agora as correntes emocionais invisíveis que têm prendido esta vida por tanto tempo. Nós nomeamos a corrente do medo, que se manifesta como medo da rejeição, medo do abandono e um pavor constante do futuro. Nós nomeamos a corrente da autodepreciação, que alimenta o sentimento de inferioridade, e a voz da autocrítica que diz: você não é bom o suficiente. E nós nomeamos a corrente pesada do ressentimento, da amargura e da falta de perdão que envenenam a alma dia após dia. Essas correntes, Senhor, se tornaram uma prisão sem muros. Elas se repetem automaticamente, forçando reações de dor e autossabotagem. Elas limitam as escolhas, sussurrando: não tente, você vai falhar de novo. Elas mantêm teu filho, tua filha, estagnado no mesmo lugar de sofrimento, impedindo o crescimento, a alegria e a liberdade que tu conquistaste na cruz. Mas agora, Pai, nós clamamos pela Tua intervenção sobrenatural. Espírito Santo, nós te pedimos, haja como fogo consumidor sobre essas amarras. Jesus, Tu que és o grande libertador, o quebrador de cadeias, nós te invocamos. Estende a Tua mão poderosa, que tem a marca dos cravos, e toca nessas correntes agora. O que a força humana não pode quebrar, o Teu poder despedaça em um instante. E no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: corrente do medo, você está quebrada. E nós liberamos o espírito de adoção que nos faz clamar Abba, Pai, e a ousadia que vem do teu amor. Corrente da autodepreciação, você está quebrada, e nós restauramos a identidade de filho amado, de filha amada, coroa da tua criação. Corrente do ressentimento, você está quebrada, e nós liberamos a graça que perdoa, a paz que excede o entendimento e a liberdade que cura. Nós declaramos que todo padrão negativo que se tornou uma prisão perde a sua força e o seu poder sobre esta vida agora. E agora que as correntes estão no chão, Jesus, nós te pedimos como médico das nossas almas, que o Senhor venha com o teu toque de amor para curar o coração ferido. Nós apresentamos a ti agora as feridas abertas da alma, as feridas da traição, da rejeição que doeu fundo, do abandono que deixou um vazio.
Nós trazemos à memória as palavras duras que cortaram como uma faca e nunca cicatrizaram de verdade. As promessas que foram quebradas e ensinaram este coração a não confiar mais. Essas feridas, Pai, fizeram este coração sangrar por anos. Elas o ensinaram a construir muros altos onde deveriam existir pontes de afeto. Elas o ensinaram a se fechar, a se proteger, a viver desconfiado, com um medo constante de se machucar de novo. E um coração que está ferido, muitas vezes fere os outros, mesmo sem querer. Mas nós clamamos agora pelo especialista em corações quebrantados. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Libera o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, sobre cada memória dolorosa, sobre cada decepção. Espírito Santo, com o teu toque suave, pedimos que o Senhor costure o que foi rasgado, limpe o que foi infeccionado pela amargura e alivie a dor que tem pulsado por tanto tempo. E nós declaramos, em nome de Jesus, coração ferido, seja curado agora. Onde havia dor da rejeição, nós liberamos o acolhimento do Pai. Onde havia muros de medo, nós liberamos a graça para confiar novamente. Nós declaramos um coração novo, um coração de carne no lugar do coração de pedra. Um coração que é totalmente restaurado, perdoado e livre para amar e ser amado em plenitude e sem medo. E para que este coração permaneça curado, Senhor, sabemos que o teu poder precisa ir ainda mais fundo, até a raiz dos traumas que o feriram. Nós trazemos diante de ti agora as memórias dolorosas que funcionam como âncoras, prendendo esta alma em um passado de dor. Aquela cena, aquele dia, aquele evento que partiu a história em antes e depois. O acidente, a perda súbita, a palavra de humilhação, o abuso, são como fotografias de dor que a alma não consegue apagar e que rodam na mente sem pedir permissão. Esses traumas, Senhor, não ficaram no passado. Eles gritam no presente. Eles geram gatilhos de pânico, pesadelos, um estado de alerta constante, como se o perigo ainda estivesse à espreita a cada esquina. Eles roubaram a segurança e forçaram esta vida a ser construída sobre as fundações do medo, com pavor de que a dor se repita. Mas Jesus, Tu és o Senhor do tempo e da eternidade, e nós te pedimos agora, em um ato de fé, entra nessas memórias. Convidamos o Senhor a caminhar para dentro daquela cena que ainda hoje causa pânico e pedimos que o Senhor mostre para o teu filho, para a tua filha, onde o Senhor estava quando tudo aconteceu. Pedimos que o Senhor substitua o grito de terror pelo som da tua voz de paz. Que o Senhor abrace a criança assustada, o jovem ferido, o adulto que ficou paralisado. Redime cada memória com a luz da tua gloriosa presença. E pela autoridade do teu nome, nós declaramos que o poder do passado sobre o presente está quebrado agora. Essas memórias não são mais fontes de tormento, mas se tornam testemunhos do teu poder de redenção. Nós liberamos esta vida da prisão do passado. Você não precisa mais viver olhando para trás com medo. O que aconteceu não tem mais poder para definir o seu futuro. Você está livre para caminhar para frente em novidade de vida. E agora que o passado perdeu seu poder sobre o presente, nós precisamos selar essa liberdade consolidando a renovação completa da sua mente. Pai, nós trazemos diante de Ti os padrões de pensamento negativos que foram esculpidos pela dor do passado. A mentalidade de catástrofe que está sempre esperando o pior acontecer. A voz do crítico interno que sussurra palavras de dúvida e invalida qualquer conquista. O pensamento de escassez que insiste em não acreditar na tua provisão abundante. A expectativa de decepção que se tornou um escudo para não se ferir mais. Esses caminhos mentais, Senhor, são como trilhas antigas e gastas na floresta da alma. É muito fácil voltar a andar por elas. Elas são o sistema operacional do antigo cativeiro. E se não forem desinstaladas e substituídas, a liberdade que o Senhor nos deu se torna uma luta diária, em vez de um descanso confiante em Ti. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, faz uma reprogramação celestial nesta mente. Pedimos que o Senhor venha com um arado da Tua palavra e destrua essas trilhas antigas de dor. Crie novos caminhos neurais de fé, de esperança, de gratidão e de paz.
Ensina esta mente a pensar os teus pensamentos, que são mais altos e melhores que os nossos. E em nome de Jesus, nós declaramos que a velha mentalidade está sendo desligada agora. Em seu lugar, nós ativamos pela fé a mente de Cristo. Nós declaramos que esta mente não é mais um campo para o medo plantar suas sementes, mas é um jardim regado pelo Espírito, onde a fé floresce. Declaramos que os pensamentos de Deus a seu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança, se tornam os pensamentos dominantes nesta vida a partir de hoje. E agora que a casa da sua alma foi limpa, as correntes quebradas, o coração curado, os traumas redimidos e a mente renovada, esta casa não pode de maneira nenhuma ficar vazia. Pai, nós olhamos para os espaços que foram esvaziados nesta faxina espiritual, o vazio que a solidão deixou, o vácuo que a tristeza cavou, a sensação de que algo ainda está faltando por dentro. Nós sabemos que um espaço vazio é um convite para que o inimigo tente voltar com mentiras ainda piores, mas em nome de Jesus nós não permitiremos isso. Nós selamos todas as portas para o passado, para a dor e para o medo, e abrimos a porta principal da nossa alma para o verdadeiro dono da casa. E por isso, Santo Espírito de Deus, nós te desejamos, nós te convidamos mais uma vez, não como um visitante que vai e vem, mas como residente permanente. Vem e enche cada cômodo desta alma, cada canto do coração, cada espaço da mente. Inunda esta vida com a tua presença. Pedimos um batismo, um derramar fresco do teu ser sobre este filho, sobre esta filha, agora. E nós declaramos que todo vazio está sendo preenchido neste exato momento. Onde havia o vácuo do abandono, nós liberamos o enchimento do teu amor que nunca falha. Onde havia tristeza profunda, nós derramamos a tua alegria, que é a nossa verdadeira força. Onde havia a agitação da ansiedade, nós estabelecemos a tua paz, que aquieta e governa a alma. Nós liberamos a tua paciência, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua mansidão e o teu domínio próprio. Nós declaramos, esta vida não está mais vazia, ela está cheia, cheia de ti, Espírito Santo. Cheio da presença de Deus, cheia da presença de Deus. Agora, de cabeça erguida, receba esta palavra de decreto e profecia que sela a obra que o céu realizou na sua vida hoje. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a sua mente é renovada. O antigo campo de batalha se tornou agora um jardim de paz regado pelo Espírito Santo. A confusão mental deu lugar à clareza e à sabedoria que vem da mente de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida que o poder do hábito da preocupação está quebrado. Você não é mais um escravo da ansiedade. Você é um filho, uma filha que caminha em uma paz sobrenatural que o mundo não pode dar nem explicar. Eu declaro que a pessoa que começou a ouvir esta oração, aflita e sobrecarregada, não é a mesma pessoa que a está terminando. O velho eu, com a mente cativa, ficou para trás aos pés da cruz, e diante de Deus se levanta uma nova criação, cuja mente é governada pelo Espírito da verdade. Eu declaro que o seu futuro não será mais sabotado pelos fantasmas e medos do passado. Você andará para frente com confiança, com direção divina, discernindo a voz do bom pastor com clareza. Eu declaro que a atmosfera da sua casa, do seu trabalho e da sua vida muda a partir de hoje. Você não é mais uma vítima da opressão que vem de fora. Você é um portador da presença de Deus, um agente que libera a paz do reino por onde quer que você passe. Nós não pedimos mais, Pai. Nós simplesmente te agradecemos. Agradecemos porque a tua palavra é fiel. Agradecemos porque cremos. E porque cremos, nós já recebemos. Está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Essa paz que você está sentindo agora, essa clareza na sua alma, essa liberdade, não é para ser um evento de um único dia. É um convite de Deus para se tornar o seu novo normal. A oração que fizemos juntos foi poderosa, mas o maior desejo do meu coração e o desejo de Deus para você
é que você aprenda a fazer isso sozinho, que você aprenda a ouvir a voz dele, a usar a sua autoridade espiritual e a caminhar nessa vitória todos os dias, desenvolvendo a sua própria intimidade com o Pai. E para te ajudar exatamente nisso, a não deixar essa chama se apagar e a continuar essa jornada de transformação, eu preparei um material muito especial. É um guia prático, um livro digital, chamado Manual de Oração Íntimos. 6 passos simples para se tornar íntimo de Deus. Neste manual, eu te pego pela mão e te mostro o caminho para construir a sua própria vida de oração poderosa e significativa. Ele é essencial para você que busca essa conexão mais profunda que falamos hoje. E para te ajudar ainda mais, ele vem com um bônus, um devocional exclusivo com plano de leitura bíblica para alimentar o seu espírito diariamente. Se você sente no seu coração o chamado para ir mais fundo, para se tornar verdadeiramente íntimo de Deus, eu te convido a conhecer este manual. O link para você saber mais está fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Clique lá para dar o próximo passo e transformar sua vida espiritual de uma vez por todas. Que a paz que excede todo entendimento, que você recebeu hoje, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, não apenas agora, mas em todos os dias da sua vida. Se esta oração foi uma bênção para você, se você sentiu o toque de Deus, faça 2 coisas rápidas que nos ajudam muito. Deixe o seu like neste vídeo, para que o YouTube mostre a mais pessoas que estão em guerra mental. E se inscreva aqui no Hospital da Alma, para continuar recebendo nossas orações de batalha. E o mais importante, eu quero orar por você. Deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu quero que você saiba que eu leio cada um deles. E em nosso próximo vídeo, eu vou separar um momento especial para orar por alguns dos pedidos deixados aqui, citando o seu nome e a sua causa. Sua luta não é invisível para Deus, e não será para nós. Prepare o seu coração, porque o nosso próximo encontro será ainda mais poderoso. Agora vá na paz do Senhor, caminhe na sua vitória, e nunca se esqueça, a sua mente é território de Cristo.